Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje resolvi fazer essa live porque na última segunda-feira eu fiz uma live intitulada O Luto Nosso de Cada Dia, com o propósito de lançar luz sobre um dos temas que é considerado tabu, que é o luto. O luto é um tema considerado tabu. Mas foram tantas as solicitações de uma outra live sobre o tema e tantas as questões que eu não tive como responder, porque as pessoas vão escrevendo e muitas vezes para mim é difícil falar e ir respondendo as perguntas, que eu resolvi fazer uma espécie de live extra hoje para poder falar mais e responder a algumas questões. Então a live de hoje é uma live que traz alguns aspectos da live passada, mas ela é intitulada Luto, por que vivê-lo? Então, é isso que eu vou tentar responder com vocês. Bem, usualmente, morte, suicídio, luto, doença mental e sexo, dentre outros, são temas considerados tabus. Isso desde que a humanidade acompanha a história da humanidade. Entretanto, é necessário que nós possamos debater esses temas, discutir esses temas com responsabilidade, a fim de desmistificá-los e livrá-los das amarras do desconhecimento, do medo, e com isso trazer esses temas para a realidade, para o cotidiano do qual eles fazem parte. O luto faz parte do cotidiano, a morte faz parte do cotidiano, a doença mental faz parte do nosso cotidiano. Mas, além desses temas serem temas tabus, uma outra questão que nós temos é que, agregado a alguns desses temas, nós temos as tais das superstições. Por exemplo, chinelo virado traz a morte da mãe. Então, chinelo virado, a pessoa... Não, eu não sou supersticiosa, mas ela vai lá e desvira o chinelo. Beijar o pé de uma criança morta tira o medo de quem beija. Então, tem essa superstição, essa crença, essa lenda, não sei como dizer, que sempre que uma criança morre, se você é uma pessoa medrosa, vai lá e beija o pé daquela criança, você perde o medo. Se você colocar uma foto dentro de um caixão de alguém, faz com que a pessoa da foto, em breve, ela morra também. São superstições, são lendas, mas há sempre um mistério em torno desses temas. Há sempre rituais. Há ritual, por exemplo, de morte. Há ritual de velório. Há rituais de enterros. Então, há sempre rituais em torno desses temas, sobretudo da morte. E, por consequência, do luto. De acordo com Chemama, eu estou trazendo a mesma definição, é um dicionário de psicanálise de luto. Diante do reconhecimento, do desaparecimento do objeto na psicanálise nunca teve uma conotação pejorativa, objeto enquanto existência, objeto em termos daquilo que tudo pode ser pensado, não tem nenhuma conotação pejorativa, é objeto no sentido de existência, né? Diante do reconhecimento, do desaparecimento do objeto, o sujeito precisa realizar um certo trabalho, o trabalho de luto. A libido nada mais é, na psicanálise, do que uma energia psíquica, não necessariamente, como muita gente pensa, apenas uma energia sexual, não é. Libido é uma energia psíquica, até porque nós, freudianos, entendemos que tudo que nós fazemos vem dessa energia psíquica, inclusive a energia sexual,
não é? Então, é uma energia vital. A libido é uma energia psíquica, que é uma energia vital. Então, a libido, essa energia psíquica, precisa se desligar das lembranças, com a intensidade que ela está ligada, mas, sobretudo, das esperanças que se relacionam com o objeto desaparecido. Depois que o eu volta a ser livre. Que com isso, o que você faz? Com isso, com esse luto, você tira essa energia psíquica, da esperança do objeto perdido retornar. Isso é que é importante. Então, o seu sentimento pelo objeto, ele em geral, ele vai permanecer o mesmo, ele só vai ser ressignificado. O que a gente precisa entender é que essa energia psíquica, ela precisa se desligar do objeto enquanto esperança desse objeto um dia voltar. Esse objeto não volta, esse objeto não vai voltar. É esse o trabalho de luto, é reconhecer a perda do objeto e começar um trabalho de retirada dessa energia psíquica da esperança de que um dia esse objeto retorne. Bem, então, libido é energia psíquica que necessariamente precisa se desligar das esperanças de um possível retorno do objeto perdido, para que assim o eu, ele possa se libertar. Se libertar do quê? Dessa esperança que nunca vai se realizar. Então, o eu, ele sente uma dor muito grande, mas ele precisa passar por essa dor para que ele possa se desligar dessa esperança e ser livre. Mas ser livre do quê? Dessa esperança. Ponto. Esse desligamento, na realidade, é uma espécie de ressignificação do objeto, uma espécie de ressignificação da situação, ou seja lá do que for. Então, nós fazemos luto por tudo aquilo que um dia, é isso que eu queria que vocês entendessem, nós achamos que nos pertenceu. Percebam o verbo, achamos. Achamos que nos pertenceu. Nós não sabemos se de fato nos pertenceu. Nós fazemos um luto por uma pessoa que morreu, por uma pessoa que não nos quer mais, ela não quer mais, ponto. Por uma casa que você morou uma vida inteira e aí você compra um apartamento maior, mais central, você vai para um lugar melhor, mas você faz um luto pelo aquilo ali que você deixou. Então, a primeira coisa também que nós precisamos entender é que o luto não necessariamente ele é uma dor por alguma coisa que não é bom para a gente, porque perder uma pessoa, a morte de uma pessoa não é bom. Mas você fazer um luto por uma casa que você viveu uma vida inteira, que ela é pequena, que ela não é confortável, ela não é de fácil acesso, para ir para uma casa maior, mais bem centralizada, mais confortável, nós fazemos um luto. Mas estamos saindo de uma casa menor para ir para uma casa maior. Bem, e aí, quando nós fazemos o luto, o que nós fazemos? Nós fazemos uma ressignificação do objeto. Todo e qualquer objeto, para que nós façamos um trabalho de luto, é necessário que ele tenha algum significado para a gente. Porque senão, se ele não tiver sentido para a gente, ele pode ir embora e voltar 10 vezes, que ele não faz a menor diferença. É preciso que ele faça diferença. Seja uma pessoa, seja um emprego, seja uma casa, seja um animal de estimação, seja um amigo, seja um vizinho, seja o que for. É preciso fazer sentido, aquela existência precisa fazer diferença para mim. Precisa fazer sentido para mim. Então, eu preciso, na medida em que eu perco, eu preciso ressignificar. Ou seja, eu preciso saber conviver com uma existência que hoje se faz ausência. Então,
vai ser ressignificado. Ou seja, é eu ter a consciência de que esse objeto eu perdi, mas ele continua tendo valor para mim. Ele continua tendo valor para mim. Ele não precisa perder o valor. Ele vai ser ressignificado pela ausência, mas ele continua tendo valor para mim. Por exemplo, um filho, quando gosta muito do pai, ele gosta muito do pai. O pai morre. Ele não deixa de ser filho daquele homem que morreu. Ele não deixa de gostar daquele homem que morreu. Só que hoje, esse gostar, ele é ressignificado porque esse pai já não está mais presente. Mas ele não deixa de ser filho, nem aquele homem que morreu deixa de ser pai. Então, é apenas uma ressignificação. E tem outras situações que elas perdem o sentido e a gente não consegue ressignificar. Ponto. A gente não consegue ressignificar. E o que é mais interessante, a gente não tem nem interesse em fazer isso. Como é o caso, por exemplo, como eu falei na segunda-feira, de algumas paixões. Você acha que se aquele objeto for embora, você está perdido, você está mal, você está na água, que o seu mundo acaba. O sujeito ou a cidadã vira para você um belo dia e diz assim, eu não quero mais. Vira as costas e vai embora. Você passa por um luto dali a 4 meses, 3 meses, 5 meses, você já está apaixonado por uma outra pessoa e nem lembra mais que aquele cidadão, aquela cidadã existiu e não faz mais a menor diferença para você. Você nem ressignifica aquilo. Acabou, águas passadas, você tem inclusive dificuldade de lembrar. Mas no momento você acha que aquele objeto para você, se ele for embora, sua vida acabou. Faz parte da vida, não é a gente pensar desse jeito. Mas o bonito da vida é isso, né? Que muita coisa que a gente pensa que a gente não vive sem, a gente vive. Muita coisa que nós não pensaríamos que vivíamos sem, conseguiríamos, para a gente é muito difícil quando a gente perde. Essa é talvez uma das belezas da vida, né? Causa um pouco de sofrimento, eu entendo, mas eu acho que o que faz diferença em tudo isso é o olhar que nós temos para a vida. É o olhar que nós temos para nós mesmos. De que forma eu me olho? Eu, antes de gostar do outro, eu preciso gostar de mim. Eu, antes de apreciar alguma coisa no outro, eu preciso apreciar em mim. Eu, antes de respeitar o outro, eu preciso respeitar a mim. Eu, antes de amar o outro, eu preciso amar a mim. Para depois amar o outro, para depois respeitar o outro. E me fazer amar, e me fazer respeitar, enfim. Mas vamos nós. Então, quando nós falamos de luto, nós falamos de morte, de desaparecimento, de perda. Enfim, o objeto se desligou de você. Por opção ou por fatalidade. Né? Então, o objeto virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora. Né? Ele não quer mais você. Ou ele sofreu um acidente e morreu. Ponto. Então, uma coisa é o objeto se desligar de você involuntariamente. Ele sofreu um acidente e morreu. A outra coisa é o objeto chegar e dizer para você que ele não quer mais. Aí tem uma diferença grande. Tem uma diferença bastante grande. Mas, em ambos os casos, nós temos a perda, né? Há algumas pessoas que dizem que quando a pessoa morre, por mais que você goste muito, o luto, ele é mais suportável, ele é mais tolerável, porque não foi a pessoa que quis. Há outros que dizem que o luto é pior. Eu não sei o que é pior, eu não sei o que é melhor. O que eu posso dizer na qualidade de psicanalista é que vai depender da sua postura diante do evento, diante do acontecimento. Bem, só para esclarecer, você tanto pode fazer o luto por uma pessoa que morreu, como você pode fazer o luto por uma pessoa que simplesmente não quer mais se relacionar com você. Você tanto pode fazer o luto por uma casa que você gosta muito, mas que você a deixará para morar numa maior e mais confortável. Você tanto pode fazer o luto por uma situação real, como por uma fantasia.
uma ilusão que você não mais consegue sustentar. Esse luto é um luto que se fala pouco, mas é um luto que acontece. Muitas vezes, a pessoa, ela tem uma sensação de perda muito grande, mas de alguma coisa que ela nunca teve. Ela tinha a ilusão de que era amada por alguém. Ela tinha a ilusão de que tinha o poder dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Ela tinha ilusão. Só que para se bancar essa ilusão é muito difícil, porque a realidade, a todo momento, ela está te mostrando que não é bem isso que você, na realidade, vive. Você tem que fazer uma barganha psíquica muito intensa para poder manter essas fantasias, manter essa ilusão. E a realidade, ela é impiedosa. Ela vai te mostrando. Tem uma hora que você vê que você não tinha o poder que você pensou que você tivesse. Você não tinha o amor que você pensou que você tivesse. E aí você entra em luto também por isso. Você viveu assim durante alguns anos. Então, o luto necessariamente participa da experiência humana. Isso por pelo menos 2 motivos. São eles. Porque nada é para sempre. Nada é para sempre. Não se iludam, senhores. Não existe nada para sempre. Segundo, porque viver é fazer escolhas. Isso quer dizer que, se escolhemos por A, precisamos abrir mão de B. Nós não temos como ter tudo. Então, para eu estar aqui, né, fazendo essa live, eu abri mão de um monte de outras coisas. Não é uma escolha que implique num luto, mas muitas escolhas nossas implicam em luto, sim, necessariamente. E aí eu chamo aqui para a conversa da gente um psicanalista que eu gosto muito, chamado Juan David Naziot. Ele é um psicanalista argentino, naturalizado francês, dá aula na Sorbonne, se eu não estiver enganada, Paris 7. Eu acho o Naziot muito interessante. Ele diz o seguinte, aspas, que são palavras dele: os limites do corpo são bem mais estreitos do que os limites do desejo. Fechem aspas. A referência está no texto, né? É um livro chamado Lições sobre os conceitos fundamentais da psicanálise. E ele diz isso logo no início do livro. Um dos maiores lutos, aí sou eu que estou dizendo, que nós vivemos, é quando nós nos damos conta que a gente pode desejar o que a gente quiser. Agora, a gente conseguir ter tudo que a gente quer é uma outra conversa, é uma outra coisa. Nós não podemos ter tudo. E o ser humano, o que ele tem dificuldade? Ele tem dificuldade de escolher. Eu escolhi ser psicanalista, ponto. Eu não sou arquiteta, eu não sou advogada, eu não sou engenheira, eu não sou médica. Então, nós temos que fazer escolhas. Ao longo da vida, nós temos que fazer escolhas. Nós não podemos ter tudo. Ter tudo, nós não temos. Então, na medida em que eu faço escolha, eu abro mão de alguma coisa. E nós fazemos escolhas da hora que nós acordamos à hora que nós vamos dormir. O que nós vamos tomar de café da manhã, qual é a roupa que vamos colocar, se vamos trabalhar, se não vamos trabalhar, se vamos trabalhar, o que vamos fazer, o que vamos almoçar, e vamos fazendo escolhas. E algumas escolhas implicam em luto. Algumas escolhas. Quantas vezes você abre mão de uma situação, você gosta da situação, mas você abre mão porque ela não é o melhor para você. Então, você tem um luto aí. E várias outras situações, né? Bem, assim sendo, fazemos inclusive a escolha diante da perda. Freud fala com muita propriedade que o que nos diferencia dos animais não é a racionalidade, é a intencionalidade. Os animais são regidos por um instinto, né? Eles são instintivos, eles já nascem com uma rede
de comportamentos previamente programados. Ponto. Nós não. Nós somos intencionais. Nós não somos instintivos. Então, o Freud diz, tudo, sem exceção, que o ser humano faz, existe uma intenção. Se essa intenção é consciente ou se ela é inconsciente, é uma outra coisa. Mas tudo no ser humano é intencional. Bem, então, assim sendo, fazemos inclusive a escolha diante da perda. Vamos negar a perda? Se vamos nos enlutar? Vamos permanecer com a libido ligada às lembranças e esperanças de retorno ao objeto perdido? Sou eu quem escolho. Sou eu quem escolho o que eu vou fazer, né? Então, o luto tanto pode ser um processo emocional saudável, importante para a saúde mental, que se dá devido à morte ou perda, real ou abstrata, de um objeto pelo qual se tem afeto. É eu encarar de frente a perda do objeto e me enlutar por ele. Ressignificar. É eu poder, na realidade, abrir mão da esperança de retorno, possível retorno de um dia, esse objeto, retornar, né? Eu abro mão disso. Isso é saudável para o aparato psíquico. Como pode ser um processo, aspas, patológico. Esse patológico eu coloco muito entre aspas. Quando a pessoa, por exemplo, entra em luto e não sai dele. Ela vive aquela dor para todo sempre. Amém. E essa dor, inclusive, eu não sei porquê, dependendo da cultura, a pessoa, às vezes, ela começa a andar de preto a partir da morte de alguém e ela nunca mais tira essa cor. Ela nunca mais abre um sorriso, ela nunca mais, né? É um processo patológico, não é um processo normal. O processo, aspas, normal, é ela entrar em luto, pode ser que ela demore um pouco para entrar em luto, fazer a passagem pelo luto, aí quanto tempo uma pessoa leva fazendo um luto? Depende dela, depende da disponibilidade psíquica dela, depende de como o ego dela esteja. Cada um tem o seu tempo. Bem, então a gente tem o luto patológico. Dessa forma, podemos nos enlutar por tudo aquilo que tivemos, na realidade ou em fantasia, e que não temos mais. Então, hoje, nós nos enlutamos no presente por uma ausência que um dia se fez presente. Eu gostaria de esclarecer, porque eu não estou falando para psicanalistas, né? Pode ser que tenha psicanalistas me escutando, mas eu gostaria de esclarecer para as pessoas que estão me ouvindo que no aparato psíquico, o que chega no inconsciente é conteúdo. Então, quando eu digo que uma pessoa, ela pode se enlutar por alguma ilusão, por uma fantasia que ela viveu durante anos, é porque o inconsciente não diz assim, isso aqui é real, isso entra. Isso aqui é fantasia, não entra. Não, o aparato psíquico não faz essa distinção. Se eu fosse perguntar a vocês, durante do tempo que você acorda, a hora que você vai dormir, quantas fantasias você tem? Virgínia, não tem nenhuma, tem sim? Óbvio que tem. Você acorda e acredita que o seu dia vai dar tudo certo, que às 10 da noite você vai estar de banho tomado, lindo e louro, jantado, assistindo TV. Isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia, por exemplo. Né? Mas não estou aqui para acabar com a fantasia de ninguém, porque ninguém nos garante que isso vai acontecer. Oh, meu Deus, que situação. Bem, então, o luto, como muita gente diz, é um vazio. Não, não é um vazio. É uma dor, né? Porque se fosse um vazio, não seria luto. Dois sentimentos não ocupam o mesmo lugar, né? Ao mesmo tempo. Ou existe o vazio ou existe a dor do luto. Assim como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. Isso é física, né? Bem, então, isso eu também falei ontem, uma das coisas que mais incomoda no luto é que o luto, na realidade, ele denuncia inúmeras ausências, inúmeras. Não é só
pelo objeto perdido, pela pessoa que foi embora, ou pela pessoa que não te quer mais, ou pela pessoa que morreu. É por tudo que você fazia com ela. Então, você ia ao cinema com ela e ela se comportava de uma forma que você achava engraçado, que aí depois vocês iam jantar e se discutir o filme dessa forma. Então, é tudo o que ficava no entorno do objeto, não é só o objeto. Você, quando entra em luto porque você terminou uma faculdade, né? Você agora é profissional, aí, né? Mas existe o luto por ter terminado a faculdade. Aí tem os amigos, como é que era em sala de aula, e aí na sexta-feira que você tinha um grupo que ia tomar chopp, então tem todo o entorno que também você perde. Você não perde só o objeto, você perde o objeto e vários elementos que estavam no entorno quando você estava com esse objeto, quando você estava na faculdade, quando você estava na companhia daquela pessoa. Bem, a intensidade e amplitude da dor estarão na razão direta do sentimento, do vínculo que se tem pelo objeto perdido. Então, quanto maior o sentimento, quanto maior o vínculo com o objeto perdido, obviamente mais pesado é o luto, né? Bem, e a gente tem aí, como eu falei também ontem, eu acho que é importante a gente voltar nisso, nós estamos até agora referidos a esses lutos mais frequentes, mais visíveis, né? Mas há inúmeros outros, como, por exemplo, uma pessoa que está em estado terminal em cima de uma cama. A morte física é a última. Ela passa por vários lutos, ela passa por várias mortes. Morte da autonomia, morte da liberdade, morte dos propósitos, morte do sonho, morte do social. Ela vai tendo uma série de mortes. Uma série de mortes. Bem, e aí, na quarentena, estamos em luto ou em luto? Bem, como eu falei ontem, para aqueles que perderam alguém ou alguma coisa, né, ou que estão na iminência de perder, há luto sim. Para todos os demais, não há luto, há medo e incertezas, que sempre povoaram o nosso imaginário e que a quarentena só potencializou ou as tornou manifestas. Isso é um fato, né? Senhores, que possamos viver cada dia, entendendo que nada é para sempre. Nada. Se nada é para sempre, haverá lutos. Sempre haverá lutos. Isso quer dizer que fazer o luto é necessário? É. Isso foi uma pergunta que alguém escreveu na segunda-feira. Se fazer o luto é necessário? É necessário. Se você não faz o luto, você vai pagar um preço muito alto por isso, que é o sintoma. Pode-se entrar em luto anos após a perda do objeto? Pode, com certeza. Não resta a menor dúvida. Eu digo que a maior parte dos meus pacientes dentro do meu consultório ou no ambulatório, escola, onde quer que eu atenda, né, no Hospital Cid Carneiro e afins, a maior parte está ali porque precisa inaugurar lutos, que é o termo que nós usamos na psicanálise, ou seja, entrar em lutos por perdas que tiveram e que elas nunca entrarem nesses lutos. É preciso que elas entrem. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo ela levar para entrar, mais barganha psíquica ela tem que fazer. Então, você faz uma barganha psíquica muito grande para segurar e não entrar no luto. Então, você tem que fazer essa barganha. E essa barganha, o que ela produz? Essa barganha produz sintomas. Então, nós temos aí uma série de sintomas que são produzidos por essa barganha. Outra pergunta. A pessoa pode nunca entrar em luto? Pode também. Pode também. Ou ela vai viver negando a perda do objeto, né? Que aí é um trabalho psíquico intenso, é aquela pessoa que chega para você e diz assim, nossa, eu durmo, acordo mais cansada, não é possível. Porque as pessoas acham, muitas vezes, elas não têm obrigação de saber, elas não são especialistas,
que o trabalho psíquico à noite ele não para. Nós trabalhamos psiquicamente 24 horas por dia. Então, o trabalho psíquico não é como, gostaria que vocês entendessem isso como um trabalho com o corpo. Você trabalhou, né, o dia inteiro, tomou um banho, foi, deitou, descansou, no outro dia você acorda novo. O trabalho psíquico não. O trabalho psíquico, ele cansa, ele te exaure, né, bastante. Então, na realidade, para você viver negando a perda do objeto, é um trabalho psíquico muito grande. Muito grande. Então, vai te produzir sintomas. Ou né, você vai manter a libido ligada ao objeto. Aí aí seria o caso da melancolia, que aí é bastante complicado, muito complicado, né? Aí o seu ego, né, ele introjeta o objeto perdido. Então, aí é uma psicopatologia que tem cura, obviamente, mas aí exige um trabalho árduo, né? No caso da melancolia. Bem, mas em ambos os casos, que a pessoa não entra em luto, seja porque ela nega, ou seja por causa da melancolia, ela produzirá sintomas. A pessoa pode nunca sair do luto? Também pode. Também pode. Também pode. Mas em todos esses casos, ela vai produzir sintomas. A pessoa pode fazer sua passagem pelo luto e encerrá-lo? Pode. Ela fez a passagem pelo luto e encerrou. Mas tem gente que, apesar de fazer a passagem pelo luto e encerrar, ela mantém o objeto perdido como referência para comparações. Não importa qual seja o tipo de comparação. Ela mantém. Então, ela tanto pode manter o objeto perdido como objeto de comparação daquilo que existe de bom e do melhor, como ela pode manter o objeto perdido como objeto de comparação de tudo aquilo que há de pior. Então, por quê? Porque nós nos enlutamos por toda situação, pessoa, animal, emprego, seja lá o que for, que se tenha afeto, que se tenha sentimento. A raiva é um sentimento. A raiva, muitas vezes, liga muito mais duas pessoas do que o amor. Isso é bastante interessante de observar. Nós achamos que sentimento, afeto, é amor, é carinho. Não. A raiva, o ódio, é um sentimento. Então, eu sempre digo isso para os meus pacientes na clínica. Eu tenho Mariazinha como referência de tudo aquilo que eu não quero ser. Ela é tão presente na sua vida, né, que ela é referência, ou referência daquilo que você quer ser. E aí, eu digo que seja da forma que for, o melhor é sempre a gente fazer o luto, né, fazer essa passagem pelo luto. Isso dói. O luto dói. Mas nós conseguimos sobreviver a ele, certamente. E aí Nietzsche, um filósofo alemão, ele tem uma frase que eu acho assim genial, né? Ele diz: há sempre um preço que se pagar por tudo que é humano. Há um preço que você paga pelo luto. Há um preço que você paga por não fazer o luto. Há um preço que você paga por entrar no luto e não querer sair. Ou seja, há sempre um preço que se pagar por tudo o que é humano. Eu acho essa frase tão bonita, tão coerente, tão real, né? Bem, como nada é para sempre, podemos romantizar a mudança e a finitude com a letra da música de inspiração zen budista, né, de Nelson Motta e Lulu Santos. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, nada é eterno. Tudo passa, tudo sempre passará. A dor passa. A dor do luto passa. Né? Não tenham medo. Ou, como nos ensina o grande mestre Freud, em seu texto sobre a transitoriedade: não deixamos de admirar a beleza de uma flor, mesmo sabendo que em breve ela irá murchar. E eu completo. Eu, Virgínia. Estejam certos de que há
de que inúmeras outras irão desabrochar. Então, senhores, o luto na realidade, faz parte da vida. As perdas fazem parte da vida. Mas eu gostaria que os senhores entendessem que nós conseguimos, na realidade, superar essas dores. Basta que a gente possa acreditar na gente e na beleza da vida. Quanta coisa tem esperando por nós. Basta que nós possamos levantar a cabeça e ver. Tem uma moça que eu coloquei no meu Instagram, que eu acho lindo isso. É uma moça com um animal no colo, que está escrito mais ou menos o seguinte: a beleza da vida não está na vida, mas nos olhos de quem a vê, de quem a olha. Eu acho isso, assim, perfeito. Então, o luto dói, é necessário, sim, é necessário. Mas quantas vezes nos enlutamos por situações que depois nós vamos ver que foi o melhor para a gente? Quantas vezes nos enlutamos por situações que vão fazer muita falta, né? Se nós morremos com 157 anos, eu digo 157 porque eu tenho 57, né? Nós vamos morrer lembrando ou com saudades de uma pessoa, de um ambiente, de um animal. Mas tudo isso faz parte da vida. Eu agradeço a todos, espero ter respondido a todas as perguntas, pelo menos que foram deixadas, e aguardo por vocês em 6 de julho, que é a próxima live. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Beijos.